Meu nome é Daniel. Eu passei 15 anos no Exército na área de logística e segurança de comboios. Meu trabalho era garantir que um container cheio de equipamento sensível saísse do ponto A e chegasse ao ponto B em um país hostil, sem que ninguém tocasse nele. Eu aprendi sobre rotas seguras, sobre como ser discreto, sobre como seguir protocolos e, principalmente, sobre como não fazer perguntas. Meu treinamento militar me preparou para muita coisa. Para o perigo, para a disciplina, para a pressão. Mas nada, absolutamente nada no meu manual, me preparou para o meu último trabalho. Um trabalho onde eu usei toda a minha habilidade não para proteger tesouros, mas para destruí-los. E eu era muito, muito bem pago por isso. Depois que saí do Exército, abri uma pequena empresa de consultoria de segurança. E foi através dela que eles me encontraram. Uma firma de recrutamento de elite, daquelas que têm escritórios em Londres e Zurique, me contatou. A oferta era para um cargo de gerente de acervo privado. Eu fui honesto na entrevista. Eu disse para a mulher de aparência severa que me entrevistou: "Olha, senhora, eu não entendo nada de arte. Eu não sei a diferença entre um Monet e um Manet, mas eu sei sobre segurança, sobre controle de umidade, sobre logística de transporte de itens de alto valor. E, acima de tudo, eu sei ser discreto." Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso fino que não durou nem um segundo. "Senhor Daniel, o nosso cliente não está procurando por um crítico de arte. Ele está procurando por um profissional. A sua falta de apego emocional ao material é, na verdade, uma vantagem." Eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo, mas eu entendi o salário que ela me ofereceu. Era o suficiente para eu me aposentar em 5 anos. Eu aceitei. Meu novo patrão era o Sr. Castilho, um nome quase lendário no mundo industrial. Um bilionário da velha guarda que tinha construído sua fortuna no aço, no petróleo, em coisas reais, não em aplicativos de celular. Ele era incrivelmente recluso. Ninguém via seu rosto em jornais ou revistas há décadas. No meu primeiro dia eu não fui levado a uma mansão. Um carro me buscou e me levou para uma área industrial da cidade. Paramos em frente a um galpão de concreto, sem janelas, sem nenhuma placa. Parecia um armazém abandonado. Mas quando a porta de aço rolou para cima, eu entendi. Lá dentro não havia empilhadeiras ou caixas. Havia uma estrutura, um cubo de titânio e vidro à prova de balas, do tamanho de uma pequena casa. Era o cofre, o acervo. Fui apresentado ao Sr. Castilho ali mesmo. Ele era mais velho e mais frágil do que eu imaginava. Um homem na casa dos 80, pequeno, de terno impecável, que andava com o auxílio de uma bengala de madeira escura. Mas os olhos dele, os olhos eram afiados como cacos de vidro, olhos que viam tudo. "Daniel", disse ele, a voz um pouco rouca pela idade. "Bem-vindo. Este será o seu domínio. Sua função é garantir que nada entre e nada saia, sem a minha autorização expressa. E que as condições aqui dentro", ele disse apontando para os medidores de temperatura e umidade, "permaneçam mais estáveis do que o sistema político do nosso país." Eu passei as primeiras semanas em um trabalho estranhamente tranquilo. O cofre estava vazio. Quer dizer, quase vazio. Havia dezenas de nichos climatizados nas paredes, todos vazios, esperando por seus ocupantes. Meu trabalho era monitorar os sistemas, checar os alarmes e garantir que a perfeição tecnológica daquele lugar continuasse perfeita. Era o emprego mais bem pago e mais entediante que eu já tive. Até que, em uma manhã de segunda-feira, o telefone do cofre tocou. Era ele. "Daniel, adquiri uma peça nova. Um pequeno estudo de nenúfares, de Monet. Ele chegará de Paris em 72 horas. Prepare o protocolo de recebimento de nível máximo." A operação foi complexa. Envolveu um avião de carga particular, um carro forte blindado e uma equipe de segurança que acompanhou a caixa de madeira climatizada do aeroporto até o nosso galpão. Eu supervisionei cada passo. Finalmente, a pintura estava dentro do cofre, colocada em um cavalete especial no centro da sala. Era linda, mesmo para um leigo como eu. As cores, a luz. Era fácil entender por que aquilo valia dezenas de milhões de dólares. O Sr. Castilho desceu até o cofre para vê-la. Ele ficou olhando para a pintura em silêncio por um longo tempo. Eu esperava que ele me dissesse para colocá-la em um dos nichos na parede. Mas, em vez disso, ele se virou para mim. "Daniel", começou ele,
Agora que o nosso primeiro ativo chegou, eu preciso explicar a verdadeira natureza do seu trabalho. Eu apenas assenti. As pessoas, ele disse caminhando lentamente ao redor da pintura, acham que o ápice da posse é ter algo. Estão errados. Crianças têm coisas. Colecionadores amadores têm coisas. O verdadeiro poder, a verdadeira exclusividade, não está em possuir algo que os outros desejam. Está em possuir algo que ninguém mais no mundo pode ter, nem mesmo ver. Eu continuei em silêncio, tentando entender a lógica dele. Eu não quero ser o dono deste Monet, ele disse, parando na minha frente. Eu quero ser o último dono deste Monet, a última pessoa na face da terra a colocar os olhos sobre ele. Meu cérebro de militar, treinado para a lógica e para o pragmatismo, não estava conseguindo processar aquilo. Seu trabalho, Daniel, terá 2 fases, sempre, explicou ele. Fase 1. Você irá comissionar uma réplica, a melhor réplica que o dinheiro pode comprar, tão perfeita que enganaria o próprio artista. Fase 2. Quando a réplica estiver pronta e aprovada por mim, você irá supervisionar a destruição do original. Eu devo ter feito uma cara de espanto, porque ele sorriu com aqueles seus olhos de vidro. Sim, Daniel. Destruição. Completa. Irreversível. Temos uma pequena câmara ali no canto. Ele apontou para uma porta de aço que eu achava ser de um gerador. É um incinerador de plasma. Atinge 3.000 graus Celsius. Não sobra nem poeira. Apenas a memória. A minha memória. De que eu fui o último. Eu estava chocado. Era a ideia mais insana, mais arrogante, mais bilionária que eu já tinha ouvido. Destruir um Monet? Por filosofia? Ele pareceu ler os meus pensamentos. Não se preocupe, Daniel. Você não será um vândalo. Será um sacerdote. O sacerdote de uma cerimônia muito exclusiva. Ele caminhou até uma pequena mesa e pegou uma pasta de couro preta. Me entregou. Sua primeira tarefa. Fase 1. Eu abri a pasta. Dentro, não havia um contrato ou uma planilha. Havia apenas um único cartão de visita, com um nome e um número de telefone de um endereço em Amsterdã. E nada mais. Contate este homem, disse o Sr. Castilho. O nome dele é Van der Molen. Ele é o melhor falsificador de arte do mundo. Diga a ele que temos um novo projeto e que o orçamento, como sempre, é ilimitado. Eu peguei a pasta. O cartão parecia queimar na minha mão. Naquele momento, eu finalmente entendi a descrição do meu cargo. Eu não tinha sido contratado para ser um gerente. Eu tinha sido contratado para ser o padre de um funeral muito, muito caro. O funeral de uma obra de arte. E o meu trabalho era garantir que o enterro fosse um sucesso. Eu fiquei parado no meio do cofre, segurando aquela pasta de couro. Dentro dela, o cartão de visita do melhor falsificador do mundo. Do lado de fora, a pintura original de Monet, valendo mais do que eu poderia sonhar em ganhar em 1000 vidas. E na minha frente, o meu chefe, o Sr. Castilho, com um olhar que não admitia hesitação. Meu cérebro de militar assumiu o controle. Diante de uma ordem, por mais absurda que seja, você não questiona, você executa. O porquê não era da minha conta. O meu trabalho era o como. Naquela mesma tarde eu fiz a ligação de um telefone criptografado, instalado no cofre para esse propósito. O número era de Amsterdã. Um homem atendeu no segundo toque, a voz grave, com um sotaque holandês carregado. Alô, estou ligando a pedido do Sr. Castilho, eu disse, seguindo o protocolo que estava na pasta. Temos um novo projeto. Houve um silêncio do outro lado. As condições são as mesmas? Perguntou a voz. As mesmas, eu confirmei. O orçamento é ilimitado. Vou precisar das análises preliminares em 48 horas, disse ele. Composição química dos pigmentos, reflectografia de infravermelho do esboço subjacente e um escaneamento 3D de alta resolução da textura da tela e das pinceladas. E desta vez eu vou exigir uma sessão de visualização privada com o original. O último trabalho que fiz para o seu chefe, o Degas, tinha uma camada de verniz que a análise digital não capturou direito. Não vou cometer o mesmo erro. Ele desligou. Não houve, por favor, não houve obrigado. Era uma transação de negócios como se estivéssemos encomendando peças para um motor. Minha tarefa seguinte foi contratar os cientistas. Uma equipe de uma empresa suíça especializada em conservação e análise de arte. Eles chegaram 2 dias depois, parecendo uma equipe da SWAT.
com maletas de metal cheias de equipamentos que pareciam saídos de um laboratório forense. Eu os observei trabalhar por quase 12 horas. Eles montaram um pequeno laboratório ao redor do Monet, tiraram microamostras dos pigmentos, bombardearam a tela com raios-x e luz infravermelha, mapearam cada rachadura, cada camada de tinta, cada fio da lona. Era um processo frio, científico, que dissecava a alma da pintura e a transformava em terabytes de dados. No final do dia, eles me entregaram um disco rígido. Tudo o que o seu falsificador precisa está aí, disse o líder da equipe. E foram embora, sem nunca perguntar por que um colecionador precisaria de uma análise tão ridiculamente detalhada. O dinheiro comprava o silêncio deles também. Enviei os dados para Amsterdã. E então, o jogo de espera começou. Passaram-se semanas. Depois, meses. A minha rotina voltou a ser a de um monge tecnológico, monitorando os sistemas do cofre vazio, exceto pelo Monet solitário em seu cavalete. Todo o primeiro dia do mês, uma maleta chegava para mim. Dentro, um pagamento em dinheiro, um salário que me permitiu quitar o meu apartamento, comprar um carro novo, investir. E tudo o que eu precisava fazer era garantir que um cofre vazio continuasse vazio e perfeito. Depois de 4 meses, Van der Molen, o falsificador, entrou em contato. A réplica estava pronta para a inspeção final. Ele veio pessoalmente trazendo a obra em uma caixa idêntica à do original. O momento do encontro das duas pinturas foi surreal. Eu, Daniel, o homem que mal sabia o que era impressionismo, coloquei lado a lado em 2 cavaletes idênticos o Monet original e a sua cópia. Eram perfeitos, indistinguíveis. Eu andava de um para o outro, tentando encontrar uma falha, uma pincelada diferente, uma tonalidade de cor que estivesse 1 milímetro fora do lugar. Nada. O trabalho do homem era de uma genialidade assustadora. Ele não copiava uma pintura. Ele parecia canalizar o espírito do artista morto e pintar através dele. O Sr. Castilho desceu para a inspeção. Ele não disse uma palavra por quase 1 hora. Apenas circulava as 2 obras, examinando-as com uma lupa de joalheiro. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido suave do sistema de climatização. Finalmente ele parou e apontou para o quadro da direita. "Este é o original", disse ele. Eu, que já tinha me esquecido qual era qual, tive que checar as minhas próprias marcações discretas. Ele estava certo. "O trabalho do Van der Molen está aceitável", disse Castilho, o que eu imaginei ser o maior elogio que ele era capaz de dar. Ele pagou o falsificador, que foi embora tão silenciosamente quanto chegou. E agora, eu tinha 2 Monets idênticos no cofre. "Está na hora, Daniel", disse o Sr. Castilho, alguns dias depois. Fase 2. Meu estômago deu um nó. Eu sabia o que aquilo significava. O protocolo para a destruição era ainda mais rigoroso do que o de recebimento. Tive que vestir um macacão antiestático, luvas especiais e uma cobertura para os sapatos. Nenhum fio de cabelo, nenhuma partícula de pele poderia contaminar a câmara do incinerador. Era uma cerimônia que exigia pureza. Com o coração batendo um pouco mais forte, eu caminhei até o quadro da direita. O original. Peguei a moldura com o máximo de cuidado. A pintura era leve, mas parecia pesar 1 tonelada nas minhas mãos. Eu estava segurando um tesouro da história da humanidade e estava o levando para o corredor da morte. Atravessei o chão polido do cofre. Cada passo ecoava. Eu sentia os olhos imaginários do mundo da arte nas minhas costas, me amaldiçoando. Mas o meu rosto permaneceu neutro. Eu era um soldado cumprindo uma ordem. Cheguei à porta de aço no canto da sala. Abria. O incinerador de plasma era uma câmara de cerâmica branca, impecavelmente limpa. Havia um pequeno pedestal no centro. Com uma delicadeza cirúrgica, eu coloquei a obra-prima sobre ele. A imagem dos nenúfares, tão calma e bonita, parecia zombar da violência do que estava prestes a acontecer. Eu fechei a porta pesada. Havia uma pequena janela de vidro, grossa e à prova de calor, que permitia ver o interior. O Sr. Castilho se aproximou e ficou ao meu lado. Ele olhou pela pequena janela para a sua mais nova e mais breve aquisição. Ele não disse nada, apenas observou, em silêncio por uns 5 minutos, sua despedida particular. Então ele se virou para mim. O rosto dele não demonstrava nenhuma emoção, nem prazer, nem tristeza.
Apenas finalização, como um contador que fecha o balanço do mês. Pode iniciar a sequência, Daniel, disse ele com a voz firme. Eu me virei para o painel de controle ao lado do incinerador. Havia uma série de botões e luzes, mas um se destacava. Um grande botão vermelho, protegido por uma capa de acrílico transparente. O botão que transformaria beleza em cinzas. Levantei a capa de acrílico. O botão vermelho pulsava com uma luz fraca. Ali estava eu, um ex-soldado treinado para proteger vidas e propriedades. E o meu dedo estava a 1 centímetro de um botão que transformaria um dos maiores tesouros da humanidade em nada mais do que uma memória na cabeça de um velho excêntrico. E o pior de tudo, a parte que me assombra até hoje, eu não sentia raiva, não sentia tristeza, não sentia nada. Era apenas mais um protocolo a ser seguido. Era apenas o meu trabalho. Meu dedo pressionou o botão vermelho. Não houve uma explosão. Não houve um barulho de fim de mundo. Apenas um zumbido agudo que subiu de frequência rapidamente e uma luz. Uma luz branca e ofuscante, tão intensa que eu tive que desviar o olhar, mesmo através do vidro de proteção. Olhei para o monitor ao lado, que mostrava a temperatura interna da câmara. Em 10 segundos ela passou de 20 para 3.000 graus Celsius. Eu olhei de volta para a pequena janela. A obra-prima de Monet não queimou. Ela não se transformou em chamas e fumaça. Ela simplesmente deixou de existir. Vaporizou. Em um piscar de olhos, a tela, a tinta, as cores, os nenúfares, tudo foi desintegrado em nível molecular. O que restou foi apenas uma câmara de cerâmica branca, vazia e brilhando de calor. O ciclo terminou. As luzes de aviso se apagaram. O zumbido cessou. O Sr. Castilho deu um único e satisfeito aceno com a cabeça. Excelente, Daniel. Limpo. Preciso. Você pode dispensar a equipe de segurança do transporte. O trabalho deles aqui acabou. Ele se virou e saiu, subindo pelo elevador privativo sem dizer mais uma palavra. E eu fiquei ali, sozinho, no cofre agora silencioso, com o cheiro de ar ionizado e com o fantasma de uma pintura de 50 milhões de dólares. Aquele foi o primeiro funeral, mas não foi o último. Aquilo se tornou a minha vida. A cada 3 ou 4 meses, o Sr. Castilho adquiria uma nova obra-prima, um Van Gogh, um Cézanne, um raro Degas, e o ritual se repetia, com a mesma precisão militar. Eu supervisionava o transporte, contratava a equipe de cientistas suíços, enviava os dados para o meu contato em Amsterdã, esperava meses, recebia a réplica e, por fim, presidia a cerimônia de destruição. Eu me tornei um especialista em um ofício que não existe. Aprendi a diferenciar os tipos de verniz pelo cheiro, a reconhecer a tensão de uma tela antiga só pelo toque. Aprendi a empacotar uma pintura de valor inestimável para que ela não sofresse nem com a vibração do ar. E aprendi a apertar o botão vermelho sem sentir absolutamente nada. O choque inicial deu lugar à rotina. O absurdo virou o meu cotidiano. Eu era bem pago para seguir protocolos. E eu era muito bom nisso. Eu parei de me perguntar o porquê. A filosofia maluca do Sr. Castilho era a justificativa dele, não a minha. A minha era o meu contra-cheque. E com ele, eu construí uma vida confortável e vazia. Por quase 3 anos, o sistema funcionou como um relógio, até a chegada do Vermeer. O concerto era uma das pinturas mais famosas do mundo, roubada de um museu décadas atrás e que se pensava estar perdida para sempre. De alguma forma, através de seus contatos no submundo da arte, Castilho a encontrou e a comprou. A operação para trazê-la para o nosso cofre foi a mais complexa de todas. Envolveu intermediários, contas na Suíça e um nível de sigilo que beirava a paranoia de Estado. Mas no final, lá estava ela, no centro do meu cofre. Uma obra de uma beleza e de um valor que faziam o Monet parecer uma brincadeira de criança. O protocolo começou como sempre. Os cientistas vieram, fizeram suas análises. Enviei os terabytes de dados para Van der Molen, o falsificador. E foi aí que a primeira peça do sistema saiu do lugar. A resposta dele veio no dia seguinte. Uma mensagem criptografada, mais longa e mais irritada do que o normal. Daniel, dizia a mensagem, recebi os dados do Vermeer e preciso dizer que há um problema sério. Os dados do escaneamento estão perfeitos demais.
A reflectografia não mostra um único pentimento. Não há um traço de esboço, de correção, de dúvida do artista sob a camada de tinta. A estrutura da tela é uniforme demais para uma lona do século XVII. Já repliquei 3 obras para o seu chefe. Eu conheço o trabalho dos velhos mestres. Eles eram gênios, mas eram humanos. Eles erravam. Eles mudavam de ideia. A alma de uma pintura está nas suas imperfeições. E esta não tem nenhuma. A mensagem terminava de forma ríspida. Diga ao Sr. Castilho que com estes dados eu posso criar uma cópia bonita, mas não uma réplica perfeita. Algo está errado. Parece que vocês me enviaram os dados de uma cópia, não do original. Eu li aquilo e senti um calafrio. Não porque eu entendesse as implicações artísticas, mas porque era a primeira vez que havia uma falha no protocolo, uma reclamação. Levei a mensagem ao Sr. Castilho. E pela primeira vez eu o vi perder a compostura. Idiota! Ele rosnou depois de ler a mensagem. Aquele homem está ficando velho e paranoico. Ele está tentando arrancar mais dinheiro de mim. A calma filosófica dele tinha desaparecido, dando lugar a uma raiva feia e crua. Diga a ele para fazer o maldito trabalho com os dados que ele tem. Ou eu encontrarei um falsificador mais jovem na China, que fará o dobro pela metade do preço e sem tantas perguntas estúpidas. A reação dele foi tão desproporcional que me surpreendeu. Era a reação de um homem cujo esquema estava sendo ameaçado, não de um colecionador excêntrico. Mas eu, como sempre, apenas obedeci. Repassei o recado para Van der Molen, que, a contragosto, concordou em prosseguir. Meses se passaram. A réplica do Vermeer chegou, e como sempre era perfeita aos meus olhos de leigo. As 2 pinturas, lado a lado, eram irmãs gêmeas. O dia da fase 2 foi marcado. O dia do funeral do Vermeer. Eu comecei o ritual. Vesti o macacão, as luvas, e me aproximei da pintura que, segundo a etiqueta, era a original. Mas enquanto eu estendia as mãos para pegá-la, as palavras do falsificador ecoavam na minha cabeça. Parece que vocês me enviaram os dados de uma cópia. E então, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Um impulso, uma quebra no meu próprio protocolo, uma curiosidade puramente profissional. Se o processo tinha uma falha, eu queria vê-la. Ao lado da minha estação de trabalho, havia o kit que os cientistas suíços usavam. Peguei um dos seus instrumentos, uma pequena luneta de joalheiro com uma luz ultravioleta integrada, algo que eles usavam para analisar as camadas de verniz. Com o coração batendo um pouco mais rápido, eu me aproximei da pintura original. Escolhi um ponto discreto, um canto escuro no fundo do quadro, um lugar que ninguém jamais olharia com atenção, e posicionei a luneta sobre ele. Liguei a luz UV e olhei. Eu não sabia exatamente o que procurar. Talvez um tipo diferente de pigmento, uma irregularidade, mas o que eu vi foi muito mais simples e muito mais chocante. Presa, imprensada entre a camada final de tinta e a primeira camada de verniz, havia uma única e minúscula fibra, uma fibra de um azul sintético brilhante, do tipo que só existe em tecidos modernos, como os panos de microfibra que as equipes de limpeza usam. Uma fibra que não tinha como, em nenhuma realidade, em nenhum universo, existir em uma pintura de 300 anos de idade. Ela só poderia estar ali se aquela camada de verniz tivesse sido aplicada recentemente. A pintura que estava na minha frente, a que o mundo acreditava ser o Vermeer original perdido, a obra que estava destinada ao fogo, era uma farsa. Era a cópia. E eu, de repente, entendi tudo. O ritual não era sobre destruir o original. Van der Molen estava certo. O Sr. Castilho não era um filósofo louco. Ele era algo muito, muito pior. E eu não era um padre. Eu era a principal testemunha de um crime. E eu nem sabia qual era o crime ainda. A minha mão tremeu por uma fração de segundo antes de pressionar o botão. Eu me recompus. Era um trabalho. Um protocolo. Apertei. A luz branca e ofuscante preencheu a câmara, e o Vermeer, que valia centenas de milhões de dólares, desapareceu da face da terra. Pelo menos era o que eu achava. O Sr. Castilho deu o seu aceno de cabeça, satisfeito de sempre, e se retirou. Eu fiquei para trás, no silêncio do cofre, com um segredo que me corroía. A fibra azul. A prova de que a pintura que eu acabei de incinerar era uma farsa. Mas isso não fazia sentido. Por que pagar uma fortuna a um falsificador para criar uma réplica perfeita?
Apenas para me fazer queimar outra falsificação. Qual era o objetivo daquele teatro caro e complicado? Minha mente, treinada em logística e em encontrar falhas em sistemas, começou a trabalhar. Eu precisava de dados. Eu precisava entender o fluxo do processo. Nos dias seguintes, eu me tranquei no meu escritório dentro do cofre. Eu tinha acesso a todos os registros de aquisição e movimentação do acervo. Comecei pelo começo, pelo Monet, o primeiro funeral que eu oficiei. Puxei os arquivos dele. Eram centenas de páginas. Contrato de compra do leilão, 50 milhões de dólares. Laudos de autenticidade. E no meio da papelada, algo que na época me pareceu estranho, mas que eu ignorei. Uma apólice de seguro. Por que, eu me perguntei, você faria um seguro de 50 milhões em uma pintura que você planeja destruir em alguns meses? Não fazia sentido, a menos que a destruição não fosse o plano final. Continuei cavando. Eu precisava ver o que aconteceu depois daquele dia, depois que eu apertei o botão e vaporizei o Monet. Vasculhei os arquivos financeiros do acervo. E então, eu encontrei um documento de 3 anos atrás, datado de 2 meses após a destruição. Era um pedido de indenização para a seguradora, uma das maiores do mundo. O motivo da reivindicação era uma obra de ficção tão genial quanto as réplicas do Van der Molen. Perda total do ativo devido a uma falha catastrófica e superaquecimento inesperado da unidade de incineração durante um ciclo de limpeza de rotina. Era uma mentira perfeita, apoiada por laudos técnicos de uma empresa de engenharia, que eu descobri depois também pertencia ao Castilho, e pelo meu próprio relatório de incidente, que eu fui instruído a preencher na época, pensando ser uma mera formalidade. E no final do processo, a prova final. Um registro de transferência bancária. A seguradora tinha pago ao Sr. Castilho a quantia integral da apólice, 50 milhões de dólares. Eu me recostei na cadeira, a cabeça girando. A verdade inteira se desenrolou na minha frente, em toda a sua glória criminosa e brilhante. O esquema era um relógio suíço. Passo 1. Castilho compra uma obra-prima, digamos, o Monet, por 50 milhões. A notícia corre o mundo da arte. Passo 2. Ele faz um seguro da obra pelo valor total. Passo 3. Ele contrata, secretamente, um primeiro falsificador para fazer uma cópia de altíssima qualidade. Passo 4. O que chega ao meu cofre, o que eu acredito ser o original, já é essa primeira cópia. O verdadeiro Monet nunca nem pisa ali. Provavelmente é desviado no transporte em algum aeroporto na Europa e enviado para outro lugar. Passo 5. Eu, o gerente de segurança inocente e ignorante de arte, recebo a cópia A, pensando ser o original. Então, eu contrato o Van der Molen, o segundo falsificador, para fazer uma cópia B, baseada na cópia A. É por isso que o Van der Molen reclamou dos dados do Vermeer. Ele, um mestre, percebeu que estava copiando uma cópia. Passo 6. Eu supervisiono a destruição da cópia A primeira falsificação. Passo 7. Castilho aciona o seguro, recebe seus 50 milhões de volta, usando meu relatório como prova da perda acidental. O resultado final: o Sr. Castilho tem seus 50 milhões de volta no bolso e ainda tem o Monet original, escondido em algum lugar do mundo. Ele estava montando a coleção de arte mais valiosa da história, de graça, e eu era a peça central da fraude dele, a testemunha perfeita, o idiota útil que supervisionava o crime, sem saber que ele estava acontecendo. Minha admiração pela genialidade do plano foi rapidamente substituída por um medo gelado. Eu não era testemunha de uma loucura filosófica. Eu era cúmplice de uma fraude multibilionária. E pessoas que orquestram planos assim não gostam de pontas soltas. E eu era a maior ponta solta de todas. Eu precisava de mais. Precisava saber onde ele escondia os originais. Se eu fosse confrontá-lo ou denunciá-lo, eu precisava de todas as cartas na mão. Voltei a vasculhar os arquivos. Desta vez, os registros de logística e transporte pessoal do Sr. Castilho. Eram viagens, fretes, movimentações de contêineres. Eu procurei por um padrão, um destino que se repetia. E eu o encontrei. Não era uma cidade óbvia como Nova York, Londres ou Paris. Era um endereço em uma zona franca, uma área de livre comércio, ao lado do aeroporto de Singapura. Para lá, nos últimos anos o Castilho tinha enviado dezenas de caixas.
A descrição nos manifestos de carga era sempre vaga e chata. Peças de mobiliário clássico, esculturas de jardim, antiguidades. Mentira. Ele não estava enviando móveis. Ele estava enviando os originais. O Monet, o Degas, o Cézanne. E agora, o Vermeer. Ele estava usando os Freeports. Armazéns ultra-seguros e isentos de impostos. Verdadeiros paraísos fiscais para bens de luxo, como o seu museu secreto e particular. Eu tinha o mapa do tesouro. Eu tinha a prova do crime e o local onde os corpos, ou melhor, as pinturas, estavam enterrados. Eu me senti, por um instante, no controle. Foi nesse exato momento que um pequeno pop-up vermelho apareceu no canto da tela do meu computador. Era uma janela de alerta do sistema de segurança que eu mesmo ajudei a projetar. Um alerta que eu nunca tinha visto antes. O texto era simples e aterrorizante. Alerta de segurança. Acesso a arquivos de logística nível ômega detectado. Protocolo de vigilância ativado. Sujeito: Daniel. Eu congelei. Meu sangue pareceu se transformar em gelo. Nível ômega. Eram os arquivos que só ele e o chefe de segurança global dele poderiam acessar. Eram um alarme silencioso. Um gatilho. Eu não tinha encontrado o segredo. Eu tinha caído na armadilha. Olhei para a pequena lente da câmera de segurança no canto do meu escritório. Antes ela era parte do meu sistema de defesa. Agora eu sabia que havia um par de olhos do outro lado me observando. O caçador tinha acabado de descobrir que, durante todo o tempo, ele era a caça. Aquele alerta vermelho piscando na minha tela não era um aviso. Era uma sentença. Protocolo de vigilância ativado. Sujeito: Daniel. Em toda a minha carreira militar e de segurança, eu aprendi uma coisa. Quando o inimigo sabe que você sabe, o tempo para pensar acabou. É hora de agir ou de morrer. Mas eu estava trancado. Trancado dentro do cofre mais seguro do mundo. A minha fortaleza tinha se tornado a minha armadilha. Eu não tinha para onde correr. Eu só podia esperar. E eu não tive que esperar muito. O intercomunicador do meu escritório, que nunca tinha sido usado antes, chiou. E a voz do Sr. Castilho preencheu a sala. A mesma voz calma e rouca de sempre, mas agora ela soava como o arrastar de uma lápide. Daniel, vejo que a sua curiosidade finalmente superou a sua disciplina. Uma pena. Eu tinha grandes esperanças para você. Por favor, encontre-me na minha sala de visualização. Agora. A voz se calou. Sala de visualização? Eu nem sabia que aquele lugar existia. Uma seção do mapa do cofre no meu monitor, que antes estava bloqueada, agora piscava em verde. Era uma ordem. Um convite para a Toca do Leão. Com o coração na boca, mas com o rosto impassível que anos de treinamento me deram, eu caminhei até lá. Era uma porta que sempre esteve ali, mas que eu nunca tive autorização para abrir. Ela se destrancou quando eu me aproximei. Lá dentro, não era uma sala de controle. Era uma espécie de cinema particular de luxo. Havia uma única e confortável poltrona de couro, virada para uma parede que era, na verdade, uma tela de altíssima definição. E sentado na poltrona de costas para mim, estava ele, o Sr. Castilho. A tela na frente dele não passava um filme. Passava as imagens ao vivo de todas as câmeras de segurança do cofre, incluindo a do meu escritório, que mostrava a tela do meu computador com os arquivos de logística que eu tinha acabado de acessar. Eu te contratei pela sua capacidade de seguir protocolos, Daniel, disse ele sem se virar. Pela sua discrição, pelo seu desapego, você me decepcionou. Eu respirei fundo. O medo estava lá, mas a raiva pela manipulação me deu coragem. Protocolos? Eu disse, a voz saindo mais firme do que eu sentia. Você quer dizer o protocolo para cometer fraude de seguros em escala global, usando a destruição de obras de arte falsas como fachada? Ele finalmente se virou lentamente na poltrona. Um sorriso fino e divertido em seus lábios. Ah, então você descobriu tudo. A fraude do seguro, as cópias, o Freeport em Singapura. Eu estou impressionado. De verdade. Ele não negou. Ele confirmou com orgulho. Eu te dei um trabalho simples, Daniel, continuou ele. Um trabalho absurdamente bem pago. Tudo o que você precisava fazer era não ser curioso. Mas você foi. Você puxou o fio. E agora, você viu o tapeceiro. Você é um criminoso, eu disse. Eu sou um homem de negócios. Ele corrigiu com uma calma irritante. Eu apenas entendi que o valor de um objeto não está no objeto em si.
mas na história que se conta sobre ele, e eu sou o melhor contador de histórias que existe. Eu crio uma história de aquisição, depois crio uma história de destruição. A seguradora acredita, o mundo da arte lamenta, e eu fico com o dinheiro e com a mercadoria. É o melhor negócio do mundo. E você era uma peça fundamental nele. Eu era sua testemunha ocular. O seu álibi perfeito, eu completei, o quebra-cabeça se encaixando. Exatamente, disse ele. E você foi excelente no seu papel. Até agora. Eu sabia o que vinha a seguir. A ameaça, a eliminação. Mas de novo ele me surpreendeu. Você é o primeiro que descobriu, disse ele, me analisando com aqueles seus olhos de gavião. Em todos estes anos, os cientistas, os seguranças, até o Vandermolen com suas suspeitas, ninguém nunca juntou todas as peças. Você tem uma mente para logística e para encontrar falhas em sistemas que é notável. Eu subestimei você, e um homem como eu não desperdiça talento. Eu fiquei em silêncio, sem entender aonde ele queria chegar. Eu não vou te matar, Daniel, disse ele para o meu completo espanto. Isso seria deselegante e um desperdício. Eu tenho uma proposta para você. Uma promoção. Promoção? Eu achava que ia ser demitido. Ou coisa pior. Este esquema com a arte é apenas uma das minhas operações, disse ele. Uma pequena parte de um portfólio muito mais complexo de atividades que exigem um nível de discrição e planejamento que a maioria das pessoas não possui. E eu estou ficando velho. Preciso de alguém para gerenciar essas operações. Ele se inclinou para a frente. Eu quero que você pare de ser o gerente de acervo e se torne o meu diretor de operações ocultas. Você não vai mais queimar as cópias. Você vai me ajudar a planejar os transportes secretos dos originais. Vai supervisionar a logística das minhas outras empresas ao redor do mundo. Vai se tornar o meu braço direito. O homem que garante que os meus protocolos sejam executados com perfeição em todos os níveis. A oferta era insana. Ele não estava me punindo por descobrir o seu crime, estava me recompensando. Você não é mais o padre do funeral, Daniel, ele disse com um brilho nos olhos. Eu estou te oferecendo a chance de ser o arquiteto do cemitério. Eu o encarei chocado. Era uma escolha que eu nunca imaginei ter que fazer. De um lado, a minha honra, a minha integridade, tudo o que eu aprendi na vida militar. Do outro, um mundo de poder e riqueza que eu nem sabia que existia. E se eu recusar? Eu perguntei, a minha boca seca. O sorriso dele desapareceu. O rosto se tornou uma máscara de frieza. Se você recusar, Daniel, então você volta a ser o que você era há 5 minutos. Um risco, um erro no meu balanço financeiro. E eu não mantenho riscos no meu balanço. Você simplesmente deixará de ser um problema. Sua vida, sua família que você acha que está segura no interior, tudo se torna uma variável que precisa ser eliminada para proteger o sistema maior. Ninguém nunca vai encontrar os corpos. A ameaça, quando veio, foi direta, fria e total. Ele me ofereceu o mundo. Um mundo de poder e riqueza que eu nem sabia que existia. A única coisa que eu precisava fazer era vender a única coisa que eu ainda achava que tinha. A minha honra. A honra de um soldado. Eu sou um homem generoso, disse ele, se recostando na poltrona. Vou te dar a noite para pensar. O cofre está trancado até o amanhecer. Quando o sol nascer, a porta da sua sala vai se abrir. Você pode vir até mim com a sua aceitação e começaremos uma nova e lucrativa parceria. Ou você pode tentar uma estupidez. A escolha é sua. Ele se virou de volta para a tela, me dispensando, e eu caminhei para fora da sala de visualização, de volta para o meu pequeno escritório, um homem com uma escolha impossível, ser um criminoso ou um homem morto. E eu tinha até o amanhecer para decidir o preço da minha alma. Eu passei as horas seguintes na escuridão do meu escritório, no coração do cofre com o ultimato do Sr. Castilho ecoando na minha cabeça. O amanhecer se aproximava, e com ele, a minha sentença. Minha mente de estrategista militar analisava as opções, friamente. Opção A. Aceitar a oferta. Eu viveria. Minha família viveria. Eu me tornaria inimaginavelmente rico e poderoso. O preço? Minha alma. Eu me tornaria um criminoso de alto nível. Um gerente de operações das quais eu nem queria imaginar a natureza. Eu seria leal a um monstro pelo resto da minha vida. Opção B. Recusar a oferta. Eu manteria minha honra intacta por mais algumas horas. E então, eu desapareceria.
Minha família desapareceria. Seríamos um custo operacional no Império do Castilho. Uma morte silenciosa e sem sentido, que não mudaria nada. Ele simplesmente encontraria outro Daniel, talvez um com menos curiosidade. Ambas as opções eram uma derrota. Em uma eu perdia a alma. Na outra, eu perdia a vida. Um bom soldado nunca aceita uma batalha em que todas as saídas levam à derrota. Ele cria uma terceira opção. E então, eu me lembrei dele. O único elemento imprevisível em todo o sistema perfeito do castilho. Vander Molen, o falsificador. O homem que reclamou, que desconfiou, que foi insultado. Ele não era um funcionário. Ele era um mercenário da arte. Um criminoso com seu próprio código de honra. E o mais importante, com um ego ferido. Ele era a minha peça coringa. Um plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano arriscado, perigoso. Um plano que exigia que eu desse um passo ainda mais fundo na escuridão antes de tentar ver a luz. O sol nasceu. A luz suave indicou que o meu tempo tinha acabado. A porta do meu escritório se destrancou automaticamente. Era a hora. Eu caminhei com passos firmes até a sala de visualização. O Sr. Castilho estava lá, no mesmo lugar, me esperando. Então, Daniel, perguntou ele, qual é a sua decisão? O arquiteto ou a poeira? Eu o encarei. Eu aceito. Eu disse, a voz firme, sem hesitação. Eu aceito o cargo. Diretor de operações ocultas. Um sorriso de vitória se espalhou pelo rosto enrugado dele. Eu sabia que você era um homem prático. Excelente. Bem-vindo ao time, Daniel. Obrigado, senhor. Eu respondi, desempenhando o meu novo papel. Bom, disse ele. Então vamos à sua primeira tarefa oficial. Há um pequeno problema de logística que precisa da sua atenção. O Vermeer, o original. Com toda essa confusão, o transporte dele para Singapura ainda não foi finalizado. Ele continua aqui no cofre. Quero que você organize o envio. Imediatamente. Use os nossos protocolos nível ômega. Discreto e rápido. Era a oportunidade que eu precisava. O teste de lealdade dele seria a minha janela para a traição. Considere feito, senhor, eu disse. Passei as horas seguintes no meu terminal de logística, agora com um nível de acesso que eu nunca tive antes. Eu tinha o controle total sobre os manifestos de carga, as rotas de voo, os contêineres secretos. Criei uma ordem de transporte para uma caixa climatizada de alto valor. Destino: Singapura. Tudo conforme o protocolo. Mas em um subsistema, eu alterei um único dado: o endereço de entrega final. O container não iria para o armazém do Freeport em Singapura. Eu o desviei para um endereço diferente. Um pequeno armazém de arte em Amsterdã. Em seguida, enviei uma única mensagem criptografada para Vander Molen. A mensagem era curta. O original do Vermeer. Como um pedido de desculpas pela nossa falta de profissionalismo e pela dúvida sobre a sua competência. Considere um bônus. Eu sabia que ele entenderia. O Vermeer original era uma aposentadoria de rei para ele, e a chance de ter a última risada sobre o homem que o insultou. Depois que o sistema me confirmou que o container com a pintura já estava no ar, fora do alcance do castilho, eu fui para o meu confronto final. Entrei na sala de visualização dele sem ser chamado. Senhor Castilho, eu disse, eu vim apresentar a minha demissão. Ele se virou furioso. O quê? Você acabou de aceitar? O que é isso, uma piada? Não, eu respondi calmamente. É uma renegociação do meu contrato de saída. Eu vou te matar aqui mesmo. Ele rosnou pegando um telefone na mesa. Eu não faria isso se fosse o senhor, eu disse, e a minha calma pareceu desarmá-lo. Veja bem, o Vermeer original não está a caminho de Singapura. Eu o desviei. Neste exato momento ele está a caminho de Amsterdã, para as mãos de um velho amigo seu. O rosto dele ficou branco. Ele entendeu instantaneamente. Você não pode me matar, Castilho. Eu expliquei como se estivesse apresentando um relatório. Porque no momento em que eu desaparecer, o seu grande segredo deixa de ser nosso e passa a ser seu e do Vander Molen. E ao contrário de mim, ele não foi pago para ser discreto. Ele é um criminoso que você humilhou e que agora tem uma obra de arte de 300 milhões de dólares como garantia. Ele vai te chantagear até o seu último suspiro. Ou talvez ele apenas venda a pintura no mercado negro e exponha toda a sua fraude por puro despeito. Eu fiz uma pausa, deixando as palavras fazerem efeito. Mas
Se o Senhor me deixar em paz, a mim e a minha família, eu desapareço. Eu sumo do mapa. E o segredo de todos os outros quadros que o Senhor tem escondidos, o Monet, o Degas, o Cézanne, esse segredo morre comigo. Em outras palavras, Senhor, eu me torno a sua apólice de seguro. Ele ficou em silêncio. Um silêncio cheio de ódio, de fúria, mas também de compreensão. Pela primeira vez na vida, o grande jogador tinha sido colocado em xeque-mate. Ele não podia vencer. A única coisa que ele podia fazer era não perder tudo. Eu me virei e fui embora. Saí do cofre, saí do galpão, entrei no meu carro e dirigi sem olhar para trás. Meses se passaram. Eu me mudei para uma cidade pequena, no litoral, onde ninguém me conhecia. Vivia uma vida simples, com o dinheiro que eu tinha guardado. Uma vida sem luxo, mas uma vida. Um dia chegou um cartão postal na minha caixa de correio, sem remetente. A imagem na frente era a da pintura O Concerto de Vermeer. Virei o postal. Não havia nenhuma mensagem, apenas uma assinatura, pequena e elegante, em um canto. A assinatura de Van der Molen. Castilho pensou que tinha me oferecido uma escolha entre ser um criminoso ou um homem morto, mas ele esqueceu que existe uma terceira opção, a opção de um soldado. E um bom soldado sabe que às vezes para vencer a guerra, você não precisa destruir o seu inimigo. Você só precisa garantir que as armas dele estejam apontadas para ele mesmo. Uma destruição mútua assegurada. Eu não tive justiça, não tive riqueza. Eu só tive a minha liberdade e o silêncio. E no final das contas, no mundo do Sr. Castilho, o silêncio é a única mercadoria que realmente tem algum valor.